Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais e imaginem, já chegamos à última lição deste trimestre. O tempo voa. O tempo voa. O tempo voa mesmo. E já estamos então na lição 13 para a última semana deste trimestre, do primeiro trimestre deste ano de 2024. E eu creio que podemos terminar, aliás, terminamos este trimestre com chave de ouro, pois esta lição aponta para algo que é muito, muito, muito importante, que todos nós como cristãos, e particularmente como cristãos adventistas do sétimo dia, nós queremos viver, que é esperar no Senhor. Pois bem, está aqui, eu diria, a chave do sucesso espiritual, nós esperar no Senhor. E vamos aprofundar um bocadinho isto à luz dos Salmos, claro, que tem sido o tema geral das lições deste trimestre. Vamos ver então o que é que significa na prática esperar no Senhor. Pois bem, conto mais uma vez com a preciosa colaboração do irmão José Eloy, a quem peço desde já que possa então iniciar com uma oração e depois o irmão inicia, portanto, também os seus comentários. Vamos orar então. Vamos lá então. Querido Pai, aqui estamos na Tua presença, com a Tua palavra diante de nós, e te suplicamos que o Teu Espírito possa estar connosco, com o pastor Paulo Cordeiro e comigo, e também com aqueles que irão ouvir, e que o estudo da Tua lição possa ser bom, possa ser uma bênção, que nos ajude espiritualmente a ficar firmes, fortes na fé, assim seja, e até ao fim da nossa vida, ou até à Tua vinda. Isso. E que um dia possamos estar contigo pessoalmente, em pessoa, e Amém. podermos falar pessoalmente contigo, Senhor. Obrigado por estes salmos maravilhosos que Tu colocaste na Tua palavra, que fizeste com que fossem escritos para o nosso benefício espiritual, e realmente têm sido, e nos ajudam a fortalecer a nossa fé. Querido Pai, está connosco, dá-nos o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, em poucas palavras, o que é que nós podemos dizer? Vamos fazer primeiro, digamos, temos este hábito de apresentar uma pequenina súmula da lição e depois entramos numa análise. Esperar no Senhor. Bom, creio que isto está subentendido na mente de todos nós, mas em poucas palavras, o que é esperar no Senhor? Bom, o autor das lições deste trimestre optou por terminar o trimensário com este tema, espera no Senhor. É a expectativa, este esperar no Senhor, a irmã que fez estas lições, portanto, quer que a nossa mente vá para a expectativa, que espere, tenhamos a expectativa da segunda vinda de Cristo. Pronto, o nosso olhar, o nosso coração, a nossa mente tem que estar realmente na segunda vinda de Cristo e no dia em que finalmente estaremos com Ele na nova terra, e temos que ter esta esperança, esta fé dentro de nós para conseguirmos permanecer firmes neste mundo difícil, onde há tantas lutas, tantas guerras espirituais e dentro e fora. Portanto, nós já estudámos ao longo deste trimestre, como diz muito bem a nossa lição, a reverência perante a majestade do Criador, Rei e Juiz, o livramento que Deus dá, o perdão que Deus dá, a salvação que Deus dá, a submissão que temos que ter, às vezes em lamento e em dor, e as promessas da presença do Senhor, e agora sim, portanto, a esperança da vinda de Jesus. Então, esta expectativa desta manhã em que nós haveremos de ver o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Deus, o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Então, nós temos que viver cada dia da nossa vida com esta esperança. E estes salmos que foram escritos ajudam-nos, quando são lidos, a mantermos esta esperança, de facto. Então, a lição desta semana fala-nos de uma variedade de salmos, não é? Vamos ver o Salmo 131 mais em pormenor, o 126, o 92, nas lições de segunda, terça e quarta, e depois vamos ver alguns textos variados, portanto, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor espera de nós. E não esqueçam que estas palavras que foram escritas nos Salmos foram inspiradas, é o Espírito do Senhor que fez com que estas palavras fossem escritas para a nossa ajuda, para o nosso conforto espiritual, para nos dar força e ânimo. Então lembrem-se sempre que estas palavras, quando os irmãos abrem a Bíblia, abrem os Salmos, sintam que Deus está a falar pessoalmente convosco. Portanto, é Deus que está a falar convosco através destas palavras. Muito bem. Então temos que abrir o nosso coração e dizer: Senhor, o que é que Tu queres que eu sinta, que eu aprenda com a leitura deste salmo que Tu escreveste aqui para mim? São as Tuas palavras, através de uma mão humana, então eu quero que Tu me ajudes a entender, a perceber que conselho, que mensagem Tu tens aqui para mim. E vamos então, portanto, começar
com a lição de domingo, não é? Irmão, eu ainda reforçaria mais aquilo que o irmão Mais acabou de aquela dizer, questão de porque sábado. é tão importante aquilo que o irmão acabou de dizer. Quando nós estudamos os Salmos, amigos, aliás, quando nós estudamos toda a Bíblia, não é só o livro de Salmos, nós devemos sempre sentir que aquela mensagem também é para nós. E para nós, isso. É evidente, e repara, em momento algum nós aqui negamos esse facto, que, portanto, os Salmos são a expressão da experiência espiritual que os seus autores viveram com Deus. Não há dúvida alguma sobre isso, ok? Mas nessa experiência que esses homens de Deus viveram no passado, nós podemos ver vislumbres da nossa própria experiência, não é? Quando nós passamos por momentos de angústia, de ansiedade, mas também de alegria, de satisfação, era isso que impulsionava o salmista a dar, a fazer cânticos de louvor ao Senhor, não é? Aliás, tudo isto são cânticos, não é? Como nós vimos desde o início deste trimestre, e nestes cânticos, portanto, toda a vida sentimental, emotiva, intelectual da pessoa é expressa, não é? E, Exatamente. Portanto, devemos olhar para os Salmos, e eu quero enfatizar o que o irmão acabou de dizer, nós devemos ver isto como uma forma de Deus falar a nós. Isso mesmo. Ou como uma expressão também da nossa experiência, e isto é muito positivo para nós. Ou seja, a palavra de Deus, se não for lida no sentido de se aplicar a nós, irmãos, ela perde muito do seu valor e do seu significado, não é? Portanto, volto a dizer, foram autores humanos que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, sim, foi fruto da sua experiência, mas, repito, na experiência desses homens de Deus do passado, nós podemos rever a nossa própria experiência hoje. Porque o grande conflito que eles viveram é o conflito onde nós vivemos. Ora bem, é isso mesmo. Portanto, não mudou nada, digamos, no contexto em que eles viveram e que nós vivemos. É o mesmo conflito, e nesse grande conflito as forças do bem estão de um lado, as forças do mal estão do outro. As forças do bem não mudaram, porque a Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo, e o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, e nele não há sombra de variação. Por outro lado, as forças do mal também não variaram. Satanás continua a ser homicida, mentiroso e pai da mentira, como foi desde que se rebelou contra Deus. E nós, seres humanos, continuamos a ser iguais, porque temos uma natureza pecaminosa que tende a levar-nos a fazer o mal, a pensar o mal, não é? E que tem que ser continuamente, pela ação de uma força exterior a nós, uma força sobrenatural do bem em nós, é que nos impede de que a nossa natureza pecaminosa nos leve a cometer o mal. Ou seja, por nós mesmos não temos força nem poder para resistir ao mal, não temos mesmo. E, irmãos, por isso precisamos do plano da redenção. Isso mesmo. E é muito importante nós termos isso em mente, porque ninguém se arvora em que é muito forte, é muito resistente. Não. Quanto mais nós tomarmos consciência de que somos fracos, de que somos miseráveis pecadores, de que nós estamos aqui presos, digamos, neste corpo, que o apóstolo Paulo até em Romanos 7, aliás, ele solta um grito: quem me livrará do corpo desta morte, não é? Isso. Portanto, nós sentimos muitas vezes, digamos, parece que dá vontade de fugir de nós mesmos. Não sei se alguma vez os irmãos tiveram esse sentimento. Eu já tive muitas vezes, que nós queremos fugir de nós próprios. Claro que não conseguimos, como é óbvio, não é? Mas na força do Senhor nós conseguimos, irmãos, porque nós somos atacados em duas grandes frentes. É a frente externa, em que as forças do mal nos atacam, e é a frente interna, digamos, pela nossa natureza pecaminosa. E só pela força que vem do Senhor, pelo Espírito Santo, eu diria que o Espírito Santo fortalece a frente interna, e os anjos do Senhor, como nossos protetores, protegem-nos da frente externa, não é? Mais ou menos, enfim. Muito bem. E, portanto, se nós verdadeiramente temos fé no Senhor, nós devemos esperar nele. E as experiências que nós lemos, por exemplo, do povo de Deus do passado, animam-nos e dão-nos confiança de que o mesmo Deus que agiu no passado em favor do seu povo é o mesmo que está na disposição de agir hoje em favor do seu povo, dos quais nós somos membros, não é? Mesmo que tenhamos de esperar mais tempo do que aquilo que nós imaginamos
que deveria ser. Imaginamos ou desejamos, não é? Ou desejamos. Por exemplo, Abraão não queria um filho e Isso. ele não esperou os 25 anos até Deus lhe dar o filho da promessa. Exatamente. É Não é? verdade. Ele esperava 25 anos. É. Aliás, a espera já estava a ser muito longa e ele aceitou a proposta da mulher para ver se a promessa se cumpria mais depressa, não é? Pois, é. Então, mas foram 25 anos até nascer o Isaac. Foi mesmo. Ele tinha Israel- 75 anos, é verdade, eu estou a confirmar com o irmão, ele tinha 75 anos quando o Senhor lhe faz essa promessa e quando Isaac nasceu ele tinha 100 anos, portanto, 25 Ele teve que esperar 25 anos, parece muito tempo, a orar, Senhor o filho, eu dou-te um filho, Senhor, dá-me o filho, quando é que me dás o filho? Passa-se um ano, 2, 3, 4, 5, vai até aos 25, realmente a espera que o Senhor pede de nós às vezes é difícil, às vezes realmente ou a gente desespera e vai para o terreno do inimigo, não é? Ou a gente permanece fiel e diz, Senhor, tu sabes tudo, está tudo sob o teu controle, eu só tenho que estar quieto, acalmar-me e esperar que tu faças a tua obra, e é assim que a fé se fortalece, se desenvolve, não é? Olha, irmão, eu até diria mais, e eu aprendi já por experiência própria, o irmão confirmará se concorda comigo ou não, e se não concordar pode dizer à vontade, sempre lhe dei essa liberdade a si, como dou a qualquer outra pessoa. É muitas vezes, nestes momentos de espera, que o irmão disse muito bem, concorda 100%, a nossa fé se desenvolve, e eu diria mais, o nosso caráter se desenvolve. O Zé de caráter, exatamente, também, Porque nós, nesses momentos de espera, isso vai moldar mais o nosso caráter, ou seja, nós, e eu creio que o Senhor permite que nós passemos por momentos de espera, como Ele permitiu que Abraão esperasse 25 anos, porque Ele queria aperfeiçoar ainda mais o caráter do seu servo Abraão. Sim, e é o que o Senhor quer fazer comigo e quer fazer com cada um de nós, queridos. Por exemplo, mesmo a grande angústia que o povo de Deus passará no tempo do fim, depois de terminar o tempo da graça até à segunda vinda de Cristo, ali ainda é para dar, eu diria que é para dar os últimos retoques. Isso, os últimos retoques serão dados realmente durante o tempo de angústia, depois de terminar o tempo da graça, depois de Cristo sair do santuário celestial e se estar a dirigir para a terra, não é? Durante esse tempo, sim, o caráter, tudo o que é terreno ainda em nós, tudo o que é terreno vai desaparecer, essa escória vai desaparecer toda e vai brilhar apenas realmente aquilo que é celestial em nós, toda a inclinação que ainda temos para as coisas deste mundo, não é? Então aquilo vai desaparecer tudo. Mas que vai ser um tempo duro, vai ser muito duro, vai ser muito difícil. Aliás, em relação ao tema da lição, espera no Senhor, sabem que o povo de Deus, que não passará pela morte, a tal última geração que não passará pela morte e que aguardará e que verá a vinda do Senhor, esta espera que eles vão ter que fazer, que exercer, que suportar, vai ser muito difícil. Isto é uma espera. Sabem porquê? Porque eles vão orar, Senhor, atua. Os nossos inimigos querem nos destruir, não é? Então eles pensam que está tudo perdido, pensam provavelmente que até vão fechar os olhos e morrer, que o inimigo vai... Mas não, esta espera, há um texto até que diz que a espera, o silêncio de Deus em relação à oração que eles fazem para que Deus atue, para que Deus intervenha, porque os ímpios nos rodeiam, nos querem destruir, essa espera vai contribuir para um desenvolvimento ainda melhor da sua espiritualidade. Então, até mesmo eles vão sofrer essa espera. Oram e parece que Deus está em silêncio. Deus não vai responder, Deus vai estar em silêncio. E essa espera e esse silêncio da parte de Deus parece que dói, parece que custa a suportar. Mas, à medida que eles esperam e continuam a exercer fé, apesar do silêncio de Deus, isso vai fortalecer neles ainda mais a espiritualidade que eles tinham alcançado antes do fim do tempo da graça. Então, vai haver um silêncio da parte de Deus. Por isso temos que aprender a esperar agora. Se não aprendermos a esperar agora, quando passarmos pelo tempo de angústia, nós não vamos aguentar. Pois. Sabe, irmão, por falar em silêncio, há um texto que já conheço há muitos anos e que me tem animado muitas vezes, que é o texto de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. E a partir do versículo 22,
E diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E as suas misericórdias, quando diz aqui não têm fim, é porque estão ligadas a um Deus que não tem fim, que é eterno. Mas as misericórdias aplicadas a algumas pessoas vão ter fim, por isso é que vai haver o fim do tempo da graça, por isso é que houve um fim do tempo da graça para os antediluvianos, não é? A misericórdia do Senhor, se bem que esteja agregada a Ele sempre, continuamente, não se manifestou para com a geração antediluviana para sempre, teve um limite, ok? Isso. Versículo 23, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. E aqui o profeta Jeremias continua, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar, como? Em silêncio, a salvação do Senhor. Pois. E esta espera em silêncio pode ser dura, não é pode ser, é mesmo dura, mas ela contribui, repito, para o aperfeiçoamento do nosso caráter. E nós precisamos. Sim. E Deus que sabe, digamos, Deus sabe qual é o ponto ao qual nós temos que chegar, digamos, vou usar aqui uma expressão da culinária, talvez não é a mais correta, nós temos que chegar ao ponto rebuçado, não é? Aquele ponto em que o nosso coração tem que derreter mesmo e toda a escória, portanto, tem que sair dele e ficar apenas e só o brilho do caráter de Cristo em nós. Sim. E quando isso acontecer, depois nós vamos encontrar uma enorme satisfação. Mas é evidente que o processo para chegar lá... O processo é doloroso. É. Muito mesmo. Ok, irmão, vamos avançar. O irmão já queria entrar na lição de domingo. Faça favor. Na lição de domingo, nós aprendemos aqui com a leitura destes versículos e deste salmo, que a lição nos quer mostrar, que Deus é um Deus de justiça e é um Deus que redime, que resgata o seu povo. E analisando o Salmo 27, o capítulo 27, versículo 14, o Senhor diz, portanto, através do seu Espírito Santo para nós, espera no Senhor, tem bom ânimo e fortifica o seu coração. Portanto, aqui o que o Senhor quer é que esta esperança tenha como resultado o fortificar o nosso coração. Cá está. E o Senhor quer que esta espera seja feita com bom ânimo. Não é uma espera em desespero. Isso. É uma espera com ânimo. Confiantes de que o Senhor sabe tudo, conhece todas as coisas, está a dirigir tudo, então temos que ter bom ânimo, diz o versículo 14, e fortificar o nosso coração. Aqui a minha versão diz, espera no Senhor, anima-te, é mais pessoal. Anima-te. Exatamente, tem bom ânimo, diz a minha tradução. Portanto, o sentido é o mesmo. Então, e depois estes versículos, que a primeira pergunta do domingo nos pede para ler, dizem essencialmente a mesma coisa. O capítulo 37, versículo 7, o versículo 9, o versículo 34 deste capítulo 37, dizem exatamente a mesma coisa. E reparem que esta atitude de espera com bom ânimo para fortificar a nossa fé, no fundo era aquela que o apóstolo Paulo ensinava. Ele diz aqui, neste texto que a lição nos pede para nós lermos na primeira pergunta, Gálatas capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo também sentia e pensava da mesma maneira que o salmista, pois, claro, se um era inspirado pelo Espírito Santo e o outro também era, o sentir, o pensar tem que ser o mesmo, tem que ser idêntico. Exatamente. Porque é o mesmo Espírito que produz isto. Então ele no versículo 5 do capítulo 5 de Gálatas, ele diz que aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Não é? Então nós temos que aguardar realmente e pela fé, portanto, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Aqui na minha versão diz, porque nós pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça. Muito bem. Isto aqui pode ser interpretado de duas maneiras, ou aguardamos realmente a justiça, que é o caráter de Cristo, Sim. Não é? Aguardamos que Ele se reflita completamente em nós, que nós nos assemelhamos completamente a Ele, é a justiça de Cristo, é o caráter de Cristo. Correto. Então, e pode também significar a esperança da justiça no sentido de que algo que está ainda no futuro e que nós iremos alcançar, tendo nós já o caráter de Cristo na vida presente, antes de ser transformado o nosso corpo, depois de termos esta justiça já no presente, e pela fé nós mantermos esta justiça em nós, apegamos-nos ao Senhor Jesus, nós podemos ainda aguardar esta esperança que está no futuro. Olhem, por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, é-nos dito
é-nos dito, portanto, que o apóstolo Paulo, aquilo que o apóstolo Paulo esperava no futuro, não é? Quando ele fosse ressuscitado e quando ele estivesse finalmente na presença de Deus. Ele diz que aguardava a coroa da justiça. Ou seja, há a justiça que nós podemos ter no presente, que é a justiça de Cristo, que é o caráter de Cristo, é a natureza santa de Cristo em nós através do seu Espírito, mas depois nós ainda temos aquela esperança de aguardar a coroa da justiça, ou seja, ainda de Cristo, Jesus ainda nos vai dar a coroa da justiça, não é? Então, nós devemos ter esta esperança não só em adquirir o caráter de Cristo no presente, mas temos que ter aquela esperança da recompensa, não é, que Jesus nos vai dar por termos alcançado e adquirido o caráter de Cristo aqui neste mundo. Então o apóstolo Paulo tinha a esperança desta coroa. E em Romanos, no capítulo 2, versículo 18, nós vemos aqui algo que ainda não se cumpriu, mas que vai se cumprir no futuro. O apóstolo Paulo aqui em Romanos 2, 18, ele fala na justificação futura, não é? Já agora eu vou ler até. E já agora, enquanto o irmão procura essa passagem, deixe-me dizer que eu também vejo que esta justiça, tudo o que o irmão disse está certíssimo, e eu subscrevo a 100%, mas eu creio que há um outro aspecto que também deve ser tomado em consideração, é a justiça que Deus nos faz em relação aos nossos inimigos, porque aqui no Salmo 37, nós lemos, por exemplo, o irmão leu o 37, o 27:14, eu agora vou ler o 37:7 e o 9, diz, descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Versículo 9, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. E o 10 diz, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Então, uma esperança tem que estar no futuro, em algo de futuro, um acontecimento futuro. Isso. Ou seja, a justiça de Deus, a justiça de Deus é uma justiça que nos justifica, portanto, que nos coloca, portanto, ao nível do próprio Deus, não é? Porque recebemos dele a sua justiça, o seu caráter, mas também é noutra frente, portanto, é Deus fazendo justiça retributiva, eu vou usar esta expressão, justiça retributiva contra aqueles que maltrataram e que perseguiram e que até, em muitos casos, no passado e no presente, puseram à morte os filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, não é? Então, Deus irá vingar, digamos, aqui é a vingança no pleno sentido da palavra, não é? Deus irá vingar o seu povo daqueles que lhes fizeram mal. Aliás, este tema da vingança divina sobre os inimigos de Deus e do seu povo está muito bem expresso no livro do Apocalipse, não é? Quando, por exemplo, no capítulo 16, quando fala... aliás, vou começar pelo capítulo 6, quando João vê em visão aqueles que estão debaixo do altar, em determinada altura diz assim... No versículo 10, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ora bem, é um trabalho que Deus vai fazer. É um trabalho que Deus vai fazer. E a esperança do povo de Deus também está aí. Também está aí, exatamente. E mostra pela leitura desse versículo. Exatamente. Esse versículo mostra que realmente o povo de Deus anseia por esse tempo. Exatamente, portanto, E há um outro versículo ainda, irmão. Em Daniel, no capítulo 7, versículo 22, diz, na minha tradução, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E fez justiça aos santos do Altíssimo. Não, nós aguardamos a esperança da justiça futura. Isso mesmo. A esperança da justificação futura. Deus declarará que o seu povo permaneceu fazendo sempre a sua vontade, era um povo fiel a Deus, santo, não mereciam ter sido punidos, condenados, mortos, perseguidos, não mereciam nada disso. E os outros que fizeram essas coisas é que merecem ser punidos e ser castigados por Deus. E serão, de facto, punidos e castigados por Deus no fim dos 1000 anos, não é? Então, temos aqui o versículo a falar nesta justiça futura, não é? Fez justiça aos santos do Altíssimo, Daniel 7, 22. E esta justiça é de tal modo que, portanto, na segunda parte do verso 22 diz, os santos possuíram o reino. Portanto, esta justiça que Deus vai fazer vai dar o reino ao seu povo. Correto. E no versículo 27 torna a dizer, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Isso. Não é? Então, no verso 22 e no verso 27 do capítulo 7 de Daniel,
fala desta justiça que o irmão acabou de falar. E na descrição das últimas pragas, em Apocalipse 16, diz nos versículos 5 e 6 o seguinte: E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, portanto está a falar dos ímpios que fizeram mal aos santos, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Exatamente. Okay. Justo és, Senhor, justo és. Justo és, porque o Senhor faz a justiça retributiva, vai dar aquilo que os ímpios merecem, e vai dar na mesma eu até faço a seguinte leitura deste texto. Eles gostavam tanto de sangue, não é? E por isso é que derramaram o sangue dos santos e dos profetas e dos justos, que agora o Senhor nesta praga lhe dá o sangue a beber. Lhe dá o sangue a beber, é como dissesse: vocês gostam tanto de sangue, olha, têm agora aí sangue com fartura, bebam à vontade, não é? É um ato de justiça da parte de Deus. E o povo do Senhor, diz o apóstolo Paulo, Gálatas 5, versículo 5, que devemos ter a esperança, portanto, da justiça, que também isso que nós acabamos de falar agora está incluído também nisto tudo. Exatamente. É a coroa da justiça, é a justificação futura de que fala Romanos 2, 12, eu posso ler aqui na minha Bíblia, diz, assim, pois, versículo 13, Romanos 2, 13, porque os simples ouvidores da lei de Deus, claro, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Isto está no presente ou no futuro? Está no futuro. Isso. Então, há uma justificação presente Isso. E há uma justificação futura. Muito bem. E quando o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5.5, aguardamos a esperança da justiça, também isto está incluído. Esta justificação futura em que Deus vai declarar o seu povo como um povo justo, aos olhos de todo o universo, aos olhos de todos os habitantes deste mundo. Deus vai dizer, vocês... Irmão, se não estivesse no futuro, Paulo não usaria a palavra esperança. Não é? Isso. Aliás, há um outro texto onde ele diz: porque em esperança fomos salvos, não é? Portanto, ou seja, a salvação que o Senhor nos dá hoje, no presente, Sim. não é? É algo que já nos dá alegria, satisfação, paz interior, mas digamos... ainda não é a salvação na sua plenitude, não é? Não é na sua plenitude. E quando eu digo na sua plenitude, porque ela não se concretiza ainda plenamente, ok? Ela irá concretizar-se, mas irá concretizar-se no futuro. E porque essa concretização total e plena só será no futuro, por isso é que Paulo emprega a palavra esperança, porque a esperança é aquilo que eu espero. Esperança está ligado com esperar. Esta tal espera que estamos a falar na lição desta semana. Portanto, a espera é algo que está ainda no futuro, não é? Exatamente. E como é que eu posso ter confiança em algo que ainda está para vir? Tem que ser pela fé, obviamente, não é? Não pode ser de outra maneira. Esta espera. Portanto, somos justificados no presente, sim, como se nunca tivéssemos pecado. Certo. Somos justificados recebendo o caráter de Cristo através do Espírito de Cristo habitando em nós, e seremos justificados no futuro. Aqueles que praticam a lei vão ser justificados. No futuro Deus dirá: sim, Senhor, vocês foram fiéis, praticaram a minha lei, deram os frutos, eu declaro-vos realmente pessoas justas e merecedoras de habitar na nova terra. Então é esta justificação que Deus vai declarar que eles estão aptos, realmente são pessoas aptas, qualificadas para viver na nova terra. Então são declarados justos, recebem o reino e pronto. E Deus faz justiça ao seu povo, punindo aqueles que os perseguiram aqui nesta terra, e tudo será posto no seu devido lugar. Então é muito importante a espera, guardar esta esperança. E depois ele fala-nos também que está incluído em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, por exemplo, e no versículo 19, nós vemos o que é que está incluído nesta guardar a esperança da justiça. A esperança da justiça. Portanto, a esperança que nós temos que esperança é esta? Portanto, não é só a justificação futura, não é só a coroa da glória, é também aquilo que está no versículo 18 do Romanos 8, que ele diz: nós aguardamos a glória por vir a ser revelada em nós. O que é que isto quer dizer? Haverá um dia, quando Deus mudar o nosso corpo, nós vamos ter o corpo à semelhança do corpo da ressurreição de Jesus. Isso. Um corpo glorioso. Então, a glória por vir vai finalmente ser revelada no nosso corpo, em nós, na nossa pessoa. Não só o caráter, mas o nosso corpo, o nosso aspecto exterior, tudo. Portanto, ele aguarda, o apóstolo Paulo aguarda esta glória por vir a ser revelada em nós. E depois ele diz no versículo 19 o que é isto. Ele usa
uma frase sinónima, parecida, idêntica, e ele diz o que é esta glória por vir, que é a revelação dos filhos de Deus. Isso. Esta revelação dos filhos de Deus é termos em nós a glória de Deus habitar em nós, não é? A glória de Deus, não só o caráter, mas também e eu o seu brilho. também entendo que isso está certo, mais uma vez, lá está, há muitos textos que nós os podemos interpretar, portanto, de mais do que um ângulo, não é? Esta revelação dos filhos de Deus, aqui na minha versão diz a manifestação dos filhos de Deus, é que quando todos os filhos de Deus que estão encobertos se manifestam, ou seja, se revelam, porque, repara, o alto clamor no tempo do fim vai ser para quê? É para que todos os que são verdadeiros filhos de Deus se manifestem. E quando se manifestarem, então está terminado esta saga. Este brilho, esta glória que vai iluminar o mundo inteiro, conforme está escrito em Apocalipse 18. Muito bem. A glória de Deus vai iluminar o mundo inteiro através da revelação, portanto, porque o mundo vai ver no povo do Senhor esta glória de Deus. Certo. E, portanto, então, isto é lindo, isto é bonito, quando a gente começa a... Aqueles que são sinceros se irão revelar, porque isto eu cruzo aqui com outro dado, do apóstolo Paulo. Tem um texto em 2 Timóteo 2,19, diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Numa outra versão diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e esses irão ser reunidos, todos eles num só corpo. Portanto, sim, também está incluído isso. O irmão vê antes assim por esse ângulo, não é? Também está correto. Sim, mas também concordo com o irmão. Mas também está correto. Agora, porquê é que eu digo isto? Porque no versículo 18 ele diz que é a glória por vir a ser revelada em nós. No versículo 19 diz é a revelação ou manifestação dos filhos de Deus. E no versículo 21 ele completa a ideia do 18 e do 19. No versículo 21 do Romanos 8. Portanto, ele fala na esperança de que a criação será redimida do cativeiro da corrupção. Certo. O que é que isto quer dizer? Portanto, quer dizer a redenção do nosso corpo, não é? Sim. O nosso corpo vai ser finalmente restaurado à sua pureza e beleza original. Essa redenção do nosso corpo vem mesmo referida com essa expressão no final do versículo 23. Sim, e no versículo 23 aguardamos a adoção de filhos, a redenção ou o resgate do nosso corpo. Isso. Desde o verso 23. Portanto, isto é muito importante. E no 25 ele resume novamente a ideia inicial: com paciência aguardamos isto. Isso. Com paciência aguardamos isto. Então, ele é bem claro quando fala na redenção do cativeiro da corrupção: aguardamos a adoção e a redenção, o resgate do nosso corpo. Portanto, vejam que o versículo 18, o 19, o 21 e o 23 estão relacionados realmente com a redenção futura do corpo dos filhos de Deus, que Deus vai transformar o nosso corpo. Não é o que a Bíblia diz, não abrir e fechar de olhos, não é? Ou seja, perdemos a glória de Deus no aspecto físico, perdemos a glória de Deus no nosso caráter. Deus está a restaurar isso tudo, caráter, moral, intelectual, e depois no final, com a vinda de Jesus, então o nosso corpo. É isso. Não é? Então, é a última etapa. E a última etapa será o planeta. Quando Deus transformar o planeta e o tornar como ele era no princípio, quando criou Adão e Eva, o Jardim do Éden, etc. Também há um detalhe muito interessante, que é todos os redimidos durante o milénio, ou seja, aquele período que vai desde a segunda vinda de Cristo até à terceira, por assim dizer. Muito bem, isso mesmo. Irão crescer até à estatura de Adão e Eva. Isso mesmo, corretamente. Ou seja, nós sabemos que a estatura de Adão era mais de 2 vezes a estatura que hoje os homens têm, não é? Exatamente. Então, e nós sabemos que têm sido descobertos esqueletos muito antigos, da época de antes do dilúvio, e alguns esqueletos atingem os 5 metros de altura. 4,5, 5 metros de altura. Portanto, esta era a estatura que existia, que a raça tinha no início. Então, ao comer do fruto da árvore da vida, nós vamos crescer a essa estatura original. Cristo já a tem. Já a tem neste momento. Exatamente. E de modo que podemos dizer que no final do milénio, e quando o Senhor recriar este planeta, trazendo-o à condição original, aí então se restabelecerá tudo a 100%. Completou-se a redenção. A 100%. A redenção. Está tudo restabelecido. Espírito, alma, corpo e terra. E o planeta Terra. Tudo restabelecido. Isto é lindo, isto é bonito. Esta é a esperança. Esta é a esperança, exatamente.
é esta espera que nós temos que ter, não é? Esperança e se essa esperança estiver no nosso coração, claro, nós saberemos que isto vai acontecer, não é? E aqui temos que forçosamente dizer isto, comigo, eu tenho que dizer isto, comigo ou sem mim, isto vai acontecer. Claro que eu quero fazer parte, não é, desse grupo que será restaurado pelo Senhor, e também gostaria que os irmãos e irmãs que nos estão a acompanhar também tivessem esse desejo, acalentassem esse desejo, tivessem esta espera ativa no Senhor. Porquê? Porque se essa certeza, essa convicção estiver bem enraizada no nosso coração, mesmo que nós possamos aperceber-nos que alguma coisa vai falhar, no fundo não falha. Reparem, quando os primeiros cristãos, quando eu digo primeiros cristãos, os cristãos do primeiro século, começaram a morrer, muitos deles pensavam que, pronto, já não iam ver mais Cristo voltar. E por isso é que Paulo vai sentir a necessidade de escrever, por exemplo, na primeira carta que enviou à igreja em Tessalónica, aquela ideia, não, irmãos, não desanimeis, porque nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então reparem, irmãos, mesmo que nós tenhamos que passar pela morte, não é? Sabemos que também haverá um grupo que nunca passará pela morte, é o tal grupo dos 144 mil, mas a esmagadora maioria dos crentes que têm vivido e que vivem hoje passarão pela morte. E quando nós estivermos a sentir que a morte nos está a bater à porta, digamos assim, bem, irmãos, não devemos ter receio da morte, devemos ter receio se não estamos em Cristo. E sim, esse é que é o grande problema. Agora, morrer em Cristo não é nada. Faz-me lembrar uma frase que a minha irmã que faleceu antes de eu nascer, foram as últimas palavras que ela dirigiu à minha mãe. Ela quase é que animou a minha mãe, porque a minha mãe estava a perceber-se que ela estava mal, que ia falecer. Ela manteve-se lúcida até aos últimos instantes, e as últimas palavras que disse à minha mãe foi: mãe, fica tranquila, porque morrer em Cristo não é morrer. Esta é que é a grande esperança, queridos. Esta é a grande esperança. Morrer em Cristo não é morrer, é apenas adormecer, é apenas passar por um sono, de que iremos ser despertados na ressurreição. Aliás, a ressurreição quer dizer isso mesmo, o despertar, não é? Então nós devemos ter a certeza de que a seu tempo, e Deus não falha em nenhuma das promessas que Ele faz, Deus vai cumprir todas as suas promessas, todas sem exceção, não é? Porque todas as promessas têm nele o sim. 2 Coríntios 1:20, Paulo foi claro. Então, o sábio Salomão disse: nenhuma das boas promessas falhou, todas as promessas que o Senhor nos fez, 1 Reis 8:56. Então, irmãos, devemos ter essa certeza, e essa certeza é que nos deve animar para esta espera ativa. Exatamente. E mesmo que, pronto, alguma coisa não possa correr como nós desejávamos, pouco importa, irmãos. O importante, não se esqueçam, Deus está a preparar-nos para formar o nosso caráter, para o nosso caráter estar habilitado a vivermos com Ele por toda a eternidade. É isso mesmo. Esse é o grande objetivo. Esse é o grande objetivo. Tudo o resto, irmãos, é para deitar para o lixo. Do Evangelho. Como eu já aqui disse. E para vos dar ânimo, àqueles que estão a ouvir, para aqueles para quem a espera parece difícil e de esperar. Eu quero ler para os irmãos algum texto, um dos textos. Força, irmão, força. Portanto, que eu vou ler diz assim: muitos, mesmo nas horas de devoção, deixam de receber a bênção da comunhão real com Deus. Estão com demasiada pressa, com passos precipitados, agitam-se ao atravessar o grupo dos que têm a adorável presença de Cristo, detendo-se possivelmente um momento no recinto sagrado, mas não esperam até receber conselho. Não têm tempo de ficar com o Mestre Divino e voltam para os seus trabalhos com os seus fardos. Aquilo que precisamos não é de uma paragem rápida na presença de Deus, mas de um contacto pessoal com Cristo, sentando-nos na sua comunhão. A fé pela qual eu vivo, meditação matinal de 2006, página 234. E um outro texto diz assim, também da Mensageira do Senhor: podemos levar-lhe os nossos pequenos cuidados e perplexidades, assim como as maiores aflições. Coisas pequenas, coisas grandes, podemos levar a Deus, não há problema nenhum. Seja o que for que surja, seja o que for, para nos perturbar ou afligir, devemos levar ao Senhor em oração, seja grande, seja pequeno. Silenciosamente, embora com fervor, devemos aproximar-nos de Deus. Doce e permanente será a influência que emana daquele que conhece os segredos, cujos ouvidos estão abertos à oração, que sobe do coração. Aquele que com fé simples mantém comunhão com Deus,
concentrará em si os raios de luz que o fortalecem e sustêm no conflito com Satanás. Se tivermos o Senhor sempre diante de nós, deixarmos o coração transbordar em ações de graças e louvores para com Ele, teremos frescura contínua na nossa vida religiosa. As nossas orações terão a forma de um colóquio com Deus, como se falássemos com um amigo, Ele falar-nos pessoalmente dos seus mistérios, com frequência virá sobre nós uma agradável sensação e alegre da presença de Jesus, e a oração desvia os ataques de Satanás. A fé pela qual eu vivo, meditação matinal 2006, página 234. E o último texto diz, agora aqui muita atenção: tendo a oração sido feita, a tal espera, tendo a oração sido feita, se a resposta não vier imediatamente, não se cansem de esperar, nem fiquem instáveis, não vacilem, apeguem-se à promessa. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Tal como a viúva perseverante, insistam no vosso caso, ficando firmes no vosso desígnio. É assunto de grande importância e consequência para vocês? Certamente que é. Então, não vacilem, pois talvez a vossa fé esteja a ser provada. Isso. Se o que desejam é de valor e merece um vigoroso e diligente esforço, vocês têm a promessa: vigiai e orai. Mateus 26:41. Sejam firmes e a oração será atendida, pois não foi Deus que o prometeu. Se vos custa alguma coisa alcançá-la, hão de prezá-la mais quando a obtiverem. É-vos dito positivamente que, se duvidarem, não pensem em receber qualquer coisa do Senhor. É dada aqui uma advertência para não se cansarem, mas firmemente descansarem na promessa. Se pedirem, Ele dá liberalmente e o não lança em rosto. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 131, e são textos que estão no comentário, os comentários de Leoneta à lição, da página 89, 90 e 91. Então, que nós possamos tomar ânimo ao ler, ao escutar estas palavras, e que o Senhor nos dê forças para saber esperar com esta atitude, com este espírito, não é? Com esta mente, com este Muito tipo bem. de pensar, que o Senhor nos dê ânimo para saber esperar. Amém. Pois bem, outra imagem que aparece aqui nos Salmos, que nomeadamente no Salmo... é a paz. A paz, exatamente. A paz de uma criança desmamada. Estamos na lição de segunda-feira. Na lição de segunda, exatamente. No Salmo 131. Pois bem, qual é a imagem, portanto, desta criança? Portanto, já agora, vamos ler em primeiro lugar. Vamos ler. Vamos ler o Salmo 131, não é? Que é um salmo muito pequenininho, só tem 3 versículos. Diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. E espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Ora bem, aparece aqui esta imagem, portanto, da criança desmamada, não é? Para com a sua mãe. Que criança desmamada é esta, irmão? Como é que nós podemos olhar? Será que esta criança... portanto, isto é uma metáfora, não é? Que o salmista aqui está a usar, e eu vejo, portanto, esta criança como aquela criança, portanto, que está confiante no colo da sua mãe, não é? É alimentada com o alimento físico, não é? Mas também recebe da mãe o carinho, não é? O amor que ela percebe, não é? Isso lhe dá tranquilidade, segurança. Eu creio que é esta imagem que o salmista nos está aqui a convidar a termos também no nosso relacionamento com Deus, não é? A criança desmamada é uma criança que já conhece a mãe, não é? Quando se é muito bebê, o bebê não tem muito bem a consciência das coisas à sua volta. Mas a criança desmamada já olha para o rosto da sua mãe, já sabe que dali vem coisas boas, vem o carinho, vem o amor, vem o colo, vem o leite, vem o sorriso, vem o calorzinho, o quentinho, portanto, ou seja, a criança nesta fase já começa a sentir que pode confiar na mãe. Isso. Então a criança tem paz porque sabe que aquele ser que está ali é uma fonte de bênção para ela. Portanto, a criança sente-se protegida, sente-se amada, não é? Sente-se acarinhada, então tem paz. É esta paz que nós devemos sentir com o nosso Deus. Isso mesmo. Não é? E a nossa lição até nos diz assim, é uma poderosa imagem, este do versículo 2 do Salmo 131, é uma poderosa imagem de alguém que encontra calma e que
é tranquilizado no abraço de Deus. Aponta para o relacionamento de amor que uma criança tem com a sua mãe em várias fases da jovem vida dessa criança. Então, ou seja, esta paz que nós temos que ter é aquela paz, olhem, é aquela paz que Cristo disse, a minha paz vos dou. É isso. Pronto, a minha paz vos dou. Se nós tivermos a paz que Cristo dá, é isto, é a paz de uma criança desmamada, não é? Então, mas sabe, irmão, há aqui uma outra imagem, aliás, esse texto... há aqui ainda outra. Isto é rico, a palavra de Deus é riquíssima mesmo. É uma riqueza grande, é mesmo, irmão. E então aqui em Hebreus 5, 12 a 14, e este é um texto que eu conheço também há muitos anos e que me tem ajudado, que é o seguinte, diz o seguinte: porque devendo, eu até aqui, irmão, leia na sua versão antes. Hebreus, não é? Sim, Hebreus 5, 12 a 14. Muito bem. Os irmãos, já agora, deixem-me dizer-vos aqui que eu tenho esta Bíblia, porque na altura em que a comprei já há muitos anos, achei interessante e por várias razões eu gostei muito desta Bíblia, mas há determinados versículos em que eu aceito como tradução mais correta outras versões, outras traduções bíblicas. Esta é a atualizada, a que eu tenho é a versão Almeida atualizada. Há a corrigida fiel, enfim, há uma série delas. Eu tenho a corrigida clássica, mas é assim, é uma versão que eu estou a usar há relativamente pouco tempo, sim, porque eu usei a atualizada durante 40 anos. Pois, eu já tenho esta, eu penso que já tenho esta há uns 30. Por isso eu estou muito mais familiarizado com a linguagem da versão Almeida Revista Atualizada, que é uma versão brasileira. Porque, é assim... Eu vou fazer aqui um bocadinho de parênteses, enfim, não tem nada a ver com a lição, mas eu considero que esta versão clássica, Almeida Revista e Corrigida, é mais fidedigna. É mais fidedigna. No entanto, a beleza da linguagem na Almeida Revista Atualizada é melhor. Ou seja, na maior parte dos versículos tem uma linguagem mais bela, mais atual, mais compreensível. Por exemplo, uma diferença bem marcante. Esta aqui ainda diz assim: tu és o Senhor que sondas os rins, e a outra diz sonda a mente, não é? Portanto, não é o rins, não é? Qual é o versículo que o irmão quer que eu leia, que é só para nós vermos a diferença? Hebreus 5, 12 a 14, que é aqui... Muito bem, então só para os irmãos saberem que eu não me atenho 100% a esta tradução, ou uma tradução, porque há versículos que estão mais bem traduzidos noutras versões. Por isso é que nós às vezes lemos aqui diferentes versões. Eu procuro o que existe de bom em cada uma delas, não é? Por exemplo, a beleza, quanto a mim, quanto a simplicidade de tradução e direto e objetivo, a revista e corrigida acompanha muito a King James. Portanto, é muito idêntico, Sim. é muito idêntico. Não é 100%, mas é muito idêntico. Eu gosto daquela linguagem simples. E isto, e aquilo. Portanto, às vezes sem muitos floreados, sem muita coisa, então eu aprecio muito às vezes. Então, Hebreus 5, 12 a 14. Então, a minha tradução diz: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Atenção, necessitados de leite, quer dizer, que esses são aqueles que ainda estão à mama. Pois... E o alimento sólido, repare, a criança quando passa a comer alimento sólido, enfim, em geral, não é? Porque há crianças que ainda estão a mamar e já começam a comer alimento sólido. Mas aquela criança que já só se alimenta de alimento sólido não está a leite. Ou seja, é o desmamado. É o desmamado, exatamente. É o desmamado do Salmo. Do Salmo, exato, do Salmo 131, dessa imagem. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Quando o salmista usa esta imagem da criança desmamada, está a falar de uma criança que já tem uma certa maturidade. Isso. Então, transpondo isto para o aspecto espiritual, quem é o cristão desmamado? É aquele que já não está só a leite, não se alimenta apenas a leite. É aquele que já se alimenta de sólido mantimento, ou de alimento sólido, não é? Conforme diz aí. Mas leia o resto da passagem. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal.
é na medida em que nós já atingimos este nível de sermos crianças espirituais desmamadas, ou seja, que já não nos alimentamos apenas de leite. Isso. E leite, entenda-se, os rudimentos da palavra. Rudimentos. Já conseguimos engolir e mastigar alimento sólido, não é? Isso. Esses que já se alimentam de alimento sólido vão obter a tal paz da criança desmamada, Isso. de que nos fala a lição. Que a palavra de Deus consegue dar, não é? E portanto, aqui fica o repto, queridos irmãos, para que possam, pela graça de Deus, avançar no conhecimento, avançar para temas mais profundos, para poderem compreender de forma mais abrangente, mais profunda, os grandes temas da palavra de Deus. E quanto mais aprofundadamente nos lançamos na palavra de Deus, maior é o conhecimento, mais abrangente, mais vasto, e isso traduz-se na prática numa paz maior dentro do nosso coração. Porque nós agora já conseguimos ver, digamos, como dizem os ingleses, the big picture, ou seja, a imagem no seu todo. Estão a ver? Isso. E quando nós vemos a imagem no seu todo, nós percebemos muitas coisas. E quando nós percebemos, deixamos de estar ansiosos. Irmãos, eu vou aqui, eu não sou nem pretendo ser modelo para ninguém, mas vou-vos dizer muito honestamente uma coisa. Se não fosse o meu conhecimento das profecias bíblicas, por exemplo, que é algo que eu tenho estudado já há mais de 30 anos que estudo sobre isso, eu hoje em dia, eu creio que me viveria uma vida muitíssimo mais ansiosa ao ver aquilo que se passa no mundo à nossa volta. É isso mesmo. E no entanto eu olho e eu imediatamente olho para determinado acontecimento, seja ele qual for, eu interpreto que à luz da profecia, e eu sei, ora, está a acontecer isto por isto assim, ou aquilo por aquilo, ou seja, e essa compreensão de eu olhar para algo e perceber o que está a passar, dá-me uma paz e uma tranquilidade, porque eu percebo o que é que está a passar. Quando nós não percebemos, irmãos, é aí que estamos ansiosos, porque a ansiedade muitas vezes é a manifestação de uma insegurança. A pessoa está insegura, sim, não é? E portanto, a pessoa está inquieta. Não, o conhecimento que a palavra de Deus traz, mas um conhecimento mais profundo, dá-nos essa calma, essa tranquilidade, essa estabilidade emocional, psicológica, mental, que isso não mesmo. Tem preço. Não tem Muito preço. bem explicado, é isso mesmo. É isso mesmo. Há aqui um texto que eu quero partilhar com os irmãos, um texto que vem aqui que diz assim: quando o último grande dia chegar e virmos o que poderíamos ter atingido, isto já agora na questão de sermos crianças e deixarmos de ser crianças, ou irmos crescendo, não é? Ou irmos crescendo naquela maturidade espiritual. Quando o último grande dia chegar e virmos o que poderíamos ter atingido, se nos tivéssemos aproveitado da ajuda que o céu nos ofereceu, quando virmos como poderíamos ter crescido na graça e considerado essas coisas como Deus as considera, vendo o que perdemos por deixar de crescer até à plena estatura de homens e mulheres em Cristo, desejaremos ter sido mais diligentes. O Senhor quer que compreendamos a posição que ocupamos como filhos e filhas do Altíssimo, filhos do Rei Celeste. Isto está escrito na meditação matinal Filhos e Filhas de Deus, 2004, página 330. O outro texto que eu vos quero ler diz assim... É interessante, irmão, e convém referir isso, que esses que vão ter esse sentimento não estão perdidos, eles até estão salvos. Não estão perdidos, ficarão sempre aquém na eternidade de outros que estarão mais avançados. Exatamente, ou seja... repare, eu vou aqui atrever-me a dizer uma coisa. Eu creio que esse sentimento até estará no coração de todos os redimidos, porque todos sentirão que sempre poderiam ter ido mais além. Poderiam ter seguido mais além. Mas o que é certo é que, de certo modo, o caráter que nós desenvolvemos nesta terra, também de certo modo, repare, embora sejamos todos salvos e façamos parte da multidão dos redimidos, eu acredito, e não sei se o irmão concordará, que mesmo na eternidade, mesmo na nova terra, os redimidos, digamos, pertencerão a hierarquias, entre aspas, diferentes, ou seja, há uns que estão mais desenvolvidos, outros que estarão menos. Todos viverão em paz, em harmonia uns com os outros, reparem, isso está fora de questão. Mas eu acredito que algo, repare, por exemplo, também sabemos que só um grupo restrito é que
irá, por exemplo, à presença mais direta de Deus, não é? Outros não irão tanto. Bom, claro. Os 144 mil, por exemplo, estão destinados na Nova Terra, a prestarem serviço direto, específico, na presença de Deus. Eu estava a pensar exatamente nisso. Portanto, eles vão ser consagrados para um ofício, para uma função diretamente relacionada com o trono de Deus, com a presença de Deus. Então, terão um destino especial, os 144 mil. Ou seja, serão os levitas por toda a eternidade, digamos assim. São aqueles que alcançaram um desenvolvimento de caráter tão perfeito, que estão qualificados para terem funções muito específicas, muito profundas, relacionadas com a administração do governo de Deus na Nova Terra. Assim como por isso a Bíblia diz que eles são redimidos de entre os homens. Muito bem. São comprados para Deus e para o Cordeiro, ou seja, têm um destino diferente. Pois. Isto faz-me lembrar no antigo povo de Israel, em que era constituído por 12 tribos, não é? Mas havia uma tribo que se dedicava única e exclusivamente ao trabalho do Senhor, que era a tribo de Levi, os levitas, não é? E isso é uma bênção, é um privilégio, ok? Ou seja, esses constantemente, permanentemente estavam em contacto com o Senhor. Ao passo que outros das outras tribos tinham as suas atividades seculares, não é? Temporais, não é? Tinham que trabalhar os campos, cuidar dos gados, enfim, e a tribo de Levi, pois bem, estava exclusivamente ao serviço do Senhor. Pois bem, na eternidade haverá, digamos, uma tribo, um grupo especial que está dedicação exclusiva ao Senhor. Está de acordo com tudo o que Deus revelou à mensageira do Senhor. E os outros? Então a Bíblia não diz que plantarão vinhas e edificarão casas. Isso, ou seja, haverá pessoas na eternidade que se vão dedicar a atividades manuais, não é? E vão construir coisas, não é? Porque gostam de fazer isso. E há outros que estão permanentemente perto do Senhor. Exatamente. É isso mesmo. Não se pode dizer que uns, digamos, são mais amados do que outros por Deus. Não, Deus ama a todos. São todos amados, mas Deus escolhe segundo a qualificação de cada um para o serviço que Deus pretende deles. Então, estão qualificados. Então creio que estamos em sintonia, não é, irmão? Em sintonia. Aliás, a Bíblia diz-nos que sobre o Monte de Sião só serão vistos 144 mil. Exatamente. Com Cristo, portanto, só sobre o Monte de Sião é o quê? O que é que nós vimos numa lição anterior? Que é o local da morada de Deus. Pois, era o sítio do templo, do então quer dizer que os 144 mil estarão mesmo na presença de Deus. Exatamente, estão. Há textos de Espírito de Profecia que mostram e que indicam isso, que eles terão uma função especial para trabalharem para Deus na presença de Deus. Portanto, e há uma visão até de Ellen White que diz que somente o anjo diz a Ellen White, somente os 144 mil entram neste lugar. Pois. Diz o anjo em visão Ellen White. E quem era esse lugar? Esse lugar era o santuário celestial, o templo. Então, enfim, mas isto foi um à parte, não é? Okay. O segundo texto que eu vos quero ler diz assim: a germinação da semente representa o início da vida espiritual e o desenvolvimento da planta é uma bela figura do crescimento cristão. Como acontece na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa de crescer ou então morre. Como o seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã. A nossa vida pode ser perfeita em cada fase do desenvolvimento. Isso. Contudo, haverá progresso contínuo. Se o propósito de Deus se cumprir em nós, a santificação é obra de toda uma vida. Ao multiplicarem-se as nossas oportunidades, ampliar-se-á a nossa experiência e crescerá o nosso conhecimento. Tornar-nos-emos fortes para assumir responsabilidades e a nossa maturidade será proporcional aos nossos privilégios. Então, quando aqui diz que a santificação é obra de toda uma vida, significa aquilo que diz na linha anterior, que a nossa vida pode ser perfeita em cada fase do desenvolvimento. Haverá sempre um progresso contínuo. Então, esta santificação é sermos perfeitos em cada fase do nosso desenvolvimento, à medida que este progresso é contínuo e este crescimento é contínuo e constante. E esta perfeição em cada fase do desenvolvimento dura a vida inteira, até depois atingirmos realmente aquela maturidade espiritual que Deus quer ver em nós. Isto está escrito onde? Parábolas de Jesus, na página 35. E o terceiro texto que eu vos quero ler é este, também é muito importante.
Deus leva o seu povo para perto de si. Isto aqui realmente é preciso atenção, porque há uma tendência da nossa parte como humanos em desanimar, em desistir, quando as coisas não correm bem, quando as coisas correm mal, quando não acontecem as coisas como nós esperamos e pensamos que Deus está, portanto, que já não está connosco. Então o texto diz: Deus leva o seu povo para perto de si através de dolorosas experiências, mostrando-lhes as suas próprias fraquezas e incapacidades e ensinando-lhes a confiar nele como seu único auxílio e salvaguarda. Então, como é que Deus nos leva para perto de si? Através de experiências dolorosas, que nos mostram as nossas fraquezas e incapacidades e que nos ensinam a confiar nele como nosso único auxílio. Então cumpre-se o seu desígnio, o desígnio de Deus para nós, como seus filhos, como crentes. São preparados para ser usados em qualquer emergência, para ocupar importantes posições de confiança e realizar os grandes desígnios para os quais lhes foram dadas as suas faculdades. Deus aceita os homens depois de prová-los, prova-os à direita e à esquerda, e assim são educados, exercitados e disciplinados. Jesus, o nosso Redentor, representante e cabeça do homem, suportou este difícil processo. Interessante isto. Ouviram bem? Jesus, o nosso Redentor, representante e cabeça do homem, suportou este difícil processo. Qual processo? Este, prova-os, Deus aceita os homens, depois de prová-los, prova-os à direita e à esquerda, e assim são educados, exercitados e disciplinados. Jesus, o nosso Redentor, suportou este processo difícil. Interessante. Não há aquele versículo em Hebreus que diz... Estava à procura dele. Exatamente. Aquele versículo que diz que Jesus foi aperfeiçoado. Isso mesmo. Pelo sofrimento, por aquilo que ele passou. Exatamente. Ele foi aperfeiçoado e se tornou um perfeito sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para ser o nosso Redentor, para ser o nosso mediador no céu. Então está aqui que Jesus passou por este processo difícil de educação, não é? De disciplina, provado à direita e à esquerda, e Jesus resistiu a tudo, portou-se bem, perfeitamente em tudo, e qualificou-se para ser o nosso sumo sacerdote. E depois diz, Jesus sofreu mais do que podemos ser chamados a suportar. E agora, confiantes nos méritos do nosso vencedor, podemos tornar-nos vitoriosos no seu nome. E agora podemos, nós também, tornar-nos vitoriosos no seu nome. Amém. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 86. Estes textos que eu vos li estão nos comentários de Ler Não Há Tal Lição, na página 91 e 92. O texto de Hebreus que nós fizemos referência está em Hebreus 2.10, que diz o seguinte: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, quem é este? Obviamente Cristo. Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Autor da salvação. Ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. E não lemos aqui no texto que Deus prova à direita e à esquerda. Nós dissemos no início que Deus permite a prova e a espera para o aperfeiçoamento do nosso caráter. Exatamente. Mas leia, irmão. E diz que estas provas são dolorosas, são experiências dolorosas, mas é a maneira que Deus tem para nos preparar para realizar os grandes desígnios de Deus a nosso respeito, a cada um de nós. Deus tem um desígnio para um e para o outro tem outro, não é? Mas pronto, há um desígnio comum que é a salvação através do caráter de Cristo em nós. Foi isto, já li, irmão, era isto. Portanto, não desanimemos se passamos por experiências difíceis, porque estas experiências difíceis fazem parte da tal espera. Espera, não é? Já agora, irmão, queria sustentar numa base bíblica aquilo que o irmão leu aí numa passagem de Ellen White, que é que nós podemos ser perfeitos em cada fase da nossa vida, do nosso desenvolvimento ou da nossa vida. Na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, e a partir do versículo 13 lemos o seguinte, aliás, do versículo 12, não que já a tenha alcançado o quê? Portanto, a perfeição que, já agora eu vou ler aqui numa outra versão que eu estou mais, com a qual estou mais familiarizado, diz assim, no versículo 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, versículo 13, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo aqui está a dizer que ele prosseguia, não é? Para alcançar o quê? Para alcançar a perfeição. Não tinha ainda atingido o alvo, mas prosseguia para esse alvo. Isso. Depois, no versículo 15, ele diz assim, todos, pois que somos perfeitos. Pois, exatamente. Parece que deita tudo a perder do que ele disse anteriormente. Digo bem, parece. Porque Paulo não se está a contradizer. E eu lembro de um professor meu que ele estudou a fundo este assunto da perfeição cristã, e ele dizia, analisando este texto de Paulo, Paulo aqui está a indicar claramente que nós podemos e devemos ser perfeitos em cada estágio do nosso desenvolvimento. E o texto que nós acabámos de ler. Ou seja, em cada fase. Ou seja, reparem, quando uma criança nasce, a primeira coisa que se faz é avaliar a criança para saber se ela nasceu perfeita ou se nasceu com algum defeito, não é? Que necessita eventualmente ser corrigido. Mas, ao fim de um mês, se a criança está igual ao dia em que nasceu, alguma coisa não está bem. Então ela tem que crescer, ela tem que ir adquirindo certas capacidades motoras, depois de linguagem, de movimentos, etc, etc. Estão a ver? Então reparem, na vida espiritual é a mesma coisa. Nós nascemos de novo, ao nascer de novo, apenas iniciamos a vida cristã, a caminhada cristã. Agora é o processo de crescimento. E se eu, ao fim de um ano de vida espiritual, não estou maior e mais maduro do que estava um ano antes, então alguma coisa não está bem. Estão a ver? Pois. Eu devo continuar a crescer, mas eu devo ser perfeito em cada fase, em cada estágio, portanto, do desenvolvimento. Do desenvolvimento, exatamente. Exatamente, isso mesmo, muito bem. Muito bem. Muito bom. Ok, irmão, vamos avançar. Temos aqui um outro salmo, que é o Salmo 126, ok, na lição de terça, trazendo os molhos. E também este salmo é um salmo curtinho, Salmo 126, que diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Gosto muito deste texto. É bonito, não é? Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que molhos são estes? Pois bem, são os molhos que resultam do nosso empenho na divulgação da mensagem e através do nosso testemunho nós impactamos a vida de outras pessoas e, portanto, esses molhos, portanto, são o fruto do trabalho. Repare, assim como quem se dedica à agricultura, os molhos, portanto, é o resultado da colheita, não é? Isso. Qual é a colheita em termos espirituais? É almas para o reino de Deus, certo? Almas para o reino de Deus, salvos através do nosso trabalho para Deus. Exatamente. E neste trabalho também temos que nos empenhar com esforço, com dedicação, porque a nossa tendência habitual é fugirmos àquilo que é duro, que é trabalhoso, não é? É muito mais fácil ficar no cantinho, não é? Quietinho, no nosso cantinho confortável, não é? Pois bem, temos que pôr pés ao caminho, nós temos que fazer um esforço, trabalhar com pessoas que estão muitas vezes, ou quase sempre, na ignorância da palavra de Deus, trabalhar com muito jeitinho, com muito tato, com muita delicadeza, não é? Porque quando alguém começa a dar os primeiros passos, como acabámos de dizer, é uma criancinha, não é? E nós temos que cuidar, nós que somos mais adultos em termos espirituais, temos que lidar com as crianças como? De forma meiga, de forma ternurenta, não é? Porque é assim que são as pessoas, portanto, que estão a dar os primeiros passos na sua vida espiritual, não é? E outra coisa, nós temos que saber dar a comida pela medida. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, ele diz aqui uma coisa muito importante que deveria estar na nossa mente. Ele diz assim, reparem, Paulo era um pastor, um instrutor bem
bem capacitado, não é? Maduro, e ele vai dizer o seguinte, olhem aqui, 1 Coríntios capítulo 3 e logo no versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei. Aqui está mais uma vez esta imagem, portanto, de estarmos a leite. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então, Paulo sabia que os coríntios não estavam ainda preparados para receber a verdade na sua plenitude. Então, ele dava ainda leitinho, não é? E ele disse, eu gostava de já vos dar mais comidinha sólida, mas vós parece que ainda não podeis suportar a comida sólida. Então, o verdadeiro servo de Deus tem uma capacidade, tem um discernimento que Deus lhe dá, obviamente, para discernir até onde é que ele pode dar, se só pode dar leite, se já pode dar um bocadinho de comida sólida, estão a ver? Portanto, mas isto tem que ser tudo bem medido, com conta, peso e medida, não é? Enfim, isto é muito, muito importante também termos isto. E vemos aqui, realmente, neste Salmo 126, também a imagem dada pelo Espírito Santo, novamente, nunca nos esqueçamos que isto são imagens dadas pelo Espírito Santo para nós. Aqui é-nos apresentada a imagem de Deus como alguém que restaura. Portanto, Deus restaura o seu povo. Isso é dito no versículo 1 e no versículo 4. No versículo 1 diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Portanto, ele está-se a lembrar aqui de quando o Senhor no passado restaurou o seu povo. Mas agora que o povo está novamente numa situação a precisar de restauração, ele volta a dizer no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor. Ou seja, faz segunda vez o trabalho que tu fizeste da primeira vez de restaurar o teu povo, Senhor. Então, é claro que há aqui uma componente histórica, que é o regresso do exílio de Babilónia, não é? Isso. E o salmista usa esse facto histórico para dizer que isso foi uma restauração, e foi mesmo, portanto, parte, não foi todo o Judá que foi levado cativo para a Babilónia, apenas um remanescente voltou, regressou a Judá, mas foi estas grandes coisas que o Senhor fez por nós, como diz aqui o salmista no versículo 3, e quando diz aqui, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, ou seja, os outros povos aperceberam-se de que o Senhor estava a trabalhar em favor do seu povo, em favor de Israel. Exatamente. Isto para mim me ensina uma lição muito importante. Se no passado as nações se aperceberam disto, eu pergunto, será que as nações hoje não se apercebem também das coisas que Deus faz pelo seu povo? Eu creio que sim. Eu creio que sim, okay. Apercebem. Sim. E portanto, mais uma ideia, mais uma noção, mais um conceito que nos deve aumentar a nossa convicção de que nós somos responsáveis pela forma como vivemos, porque pela forma como nós vivemos, nós passamos uma mensagem para as nações, dos ímpios. E eles tendem a dar glória a Deus quando veem, portanto, a imagem de Deus refletida na nossa vida, não é? Muito bem, irmão. Não sei se tem mais alguma coisa a dizer. E é neste contexto do restauro que Deus faz pelo seu povo, pela sua igreja, por Sião, porque Sião aqui no Antigo Testamento era realmente, portanto, era o monte onde estava o templo, era o monte onde estava Jerusalém, era o local onde antigamente viveu Melquisedeque, mas Sião em todo o Antigo Testamento passou a ser um símbolo do povo de Deus no Antigo Testamento. E agora na era cristã, Sião é um símbolo do povo de Deus. Sião é um símbolo do povo de Deus em todas as épocas, em todos os séculos, desde a época de Cristo até hoje. Hoje Sião é um símbolo dos fiéis e verdadeiros adventistas do sétimo dia, não é? Sião. E também, Sião, no fundo, são aqueles crentes sinceros, portanto, que vivem à altura de tudo aquilo que sabem e conhecem, e que não conhecem a verdade toda, que estão em outras igrejas cristãs, mas que são fiéis ao Senhor em tudo aquilo que conhecem e não conhecem ainda a verdade toda como nós conhecemos, mas são fiéis ao Senhor e que irão sair de Babilónia na altura do alto clamor e vão fazer parte do verdadeiro povo de Deus. Então, Sião é o povo de Deus, Sião é um símbolo da igreja, não é? Atualmente. Então, é neste contexto que diz aqui o versículo 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então, se o Senhor nos restaura, se o Senhor restaura o seu povo, se semearmos chorando e fazermos um esforço para o Senhor, nós traremos a colheita, os feixes com alegria, com júbilo, não é? Agora, então, mais uma vez, cá temos
Nós temos visto ao longo desta lição, portanto, como há texto que tem dupla interpretação, não é? Isso, dupla interpretação. E aqui também há uma dupla interpretação, portanto, os molhos aqui são as almas ganhas para o reino de Deus, mas aqui, portanto, também aponta para esta imagem da grande colheita, aponta, como diz aqui muito bem, para a restauração do reino de Deus na terra no momento da segunda vinda de Cristo. Sim. Portanto, reparem, Jesus ele próprio, em parábolas, ele falou desta colheita final, não é? Em Apocalipse 14 temos a colheita também da seara da terra, não é? Esse vai ser o júbilo máximo. Exatamente. O júbilo máximo é quando todos os salvos se encontrarem no céu, após a viagem de 7 dias na nuvem, nesse grande transporte que Jesus prepara para a sua igreja e para todos os ressuscitados desde Adão e Eva. Depois dessa viagem de 7 dias até à Jerusalém Celestial, onde Deus vive, todos os salvos vão se encontrar. E haverá um júbilo muito grande, porque alguns tinham sido separados pela morte uns dos outros, não é? Então eles vão se encontrar e vão até dizer: olha, foste tu que me conduziste ao conhecimento da verdade e por causa de ti é que eu estou aqui. Eu estou salvo por causa de ti. Então haverá um grande júbilo. E eu e outros, nós iremos ver o fruto do nosso trabalho. Olha, aquela alma afinal está salva, está na nova terra por causa do meu trabalho, do trabalho daquele irmão, não é? Então é este grande júbilo, é a restauração. Mas esse júbilo temporariamente, digo bem, temporariamente, ele será pontuado com desilusões. E essas desilusões é aquelas pessoas que nós queríamos que estivessem lá e que nós não vamos ver. Por isso é que o Senhor permite um período de 1000 anos para dar a possibilidade aos redimidos de investigarem os registros também, para verem por que razão é que essas pessoas não estão lá. Para julgar os ímpios, para ver porque é que eles não estão lá e ao mesmo tempo sermos nós aqueles que juntamente com Cristo irão determinar o castigo, portanto, a punição ou o castigo que essas pessoas deverão receber. Isso. E porquê eles? Porque esses conviveram com os outros, conhecem-nos, conhecem a vida deles e agora conhecem mais em pormenor a vida de cada um pelos livros de registro durante 1000 anos. Então eles estão em condições de serem os juízes deles, não é? De os julgarem porque os conheceram e estão em condições. E Cristo dá essa tarefa ao seu povo, aos salvos, não é? Mas Cristo estará sempre com o seu povo a supervisionar essa tarefa, não é? Então, mas é isso, irmão. Sabe, irmão, esta consulta de registro faz-me recordar uma experiência que eu vivi quando eu trabalhei como enfermeiro. Durante um período de 3 anos e 8 meses trabalhei num hospital psiquiátrico. E nesse hospital psiquiátrico trabalhei em vários serviços e um dos serviços era um serviço com doentes considerados inimputáveis, eram indivíduos que tinham cometido crimes e tinham sido julgados inimputáveis. Inimputáveis o que é que quer dizer? Que não se pode imputar a culpa do crime que fizeram por serem consideradas pessoas com problemas mentais. E então, em vez de irem para a cadeia, iam para o hospital psiquiátrico, mas era um serviço que até era um tipo de celas, digamos assim. Pronto, já não era tão forte como tinha sido no início, mas ao fim de algum tempo, e lembro-me uma vez num turno mais calmo, eu até estava sozinho, era o único enfermeiro de serviço, porque, digamos, não havia muito trabalho, digamos, direto sobre, era mais um trabalho de vigilância, de dar a medicação, não é? E então eu dediquei uma tarde a ir consultar os processos de alguns doentes que estavam lá internados. Ou seja, eu fui ver os registros da vida desses indivíduos. E eu fiquei chocado. Chocado, porque, por exemplo, havia lá um paciente que tinha cortado a mãe às postas. Portanto, crimes hediondos, não é? Horríveis mesmo. E portanto, eu fiquei a conhecer e eu pensar, uau, eu estou a lidar com pessoas, eu não sabia com quem eu estava a lidar, ou seja, indivíduos que tinham atrás de si um passado terrível, não é? Pois bem, só quando eu vi os registros, digamos, enfim, registros parciais, como é óbvio, não é? Da vida dessas pessoas é que eu compreendi melhor porque é que aquelas pessoas estavam ali, não é? Pois bem, estes registros que Deus irá permitir que os redimidos possam ver, são registros completos, totais, não falha lá nada, e portanto nós iremos ver com toda a transparência porque é que determinada pessoa não veio. E deixem-me dizer-vos uma coisa,
essa pessoa ou essas pessoas não estarão no reino de Deus, não pelos crimes que cometeram, mas pelo perdão que não quiseram aceitar. Isso. Pela isso. graça que não quiseram aceitar para a transformação do seu caráter. Esta é a razão pela qual lá não estarão. Porque aqueles que lá estarão também pecaram. Isso. Porque a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os redimidos, queridos, fiquem com esta noção em mente, porque esta noção é uma noção revolucionária. Todos, mas todos sem exceção, que estarão um dia no reino de Deus, todos sem exceção pecaram num momento ou noutro das suas vidas. Todos eles. Todos. Isso. Mas o que é que aconteceu? Pois bem, arrependeram-se, porque se deixaram tocar pela influência do Espírito Santo no seu coração, arrependeram-se. Ao se arrependerem, confessaram os seus pecados, e ao confessarem os seus pecados, receberam pela fé a certeza de que os seus pecados foram perdoados. Porque exatamente. A promessa é essa: confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos não apenas para nos perdoar, mas para nos purificar de toda a injustiça. Isso, mas, poder para vencer. Depois de nós termos sido perdoados, continuamos a andar com Deus e a receber dele a graça, porque é sempre pela graça, e o poder para agora podermos levar novas vidas em Cristo Jesus. Ou seja, quem são então os redimidos? São pecadores, ok? E pecadores com as letras bem grandes e maiúsculas e sublinhado e a negrito, mas pecadores que foram regenerados, que foram agraciados pela graça divina, e essa graça lhes possibilitou de serem, portanto, transformados. E o seu caráter foi transformado. Essas duas palavras que o irmão usou são muito importantes. Foram regenerados, transformados. E transformados. Portanto, há uma regeneração, há uma criação de novo da parte espiritual e moral do ser humano, e houve uma transformação como fruto, como consequência dessa regeneração. Ou como queremos dizer, lembra-se, houve um trimestre que nós partilhámos aqui as lições também da Escola Sabatina. É um trimestre de um trimensário escrito pelo pastor Ted Wilson, Mark Finley, e nós referenciámos por várias vezes nessas lições que o Evangelho, não é? O Evangelho eterno de que fala a primeira mensagem angélica, é o Evangelho que nos perdoa os nossos pecados e que nos transforma o nosso caráter. Isso mesmo, são as duas componentes essenciais do Evangelho eterno. Okay? E como consequência, aqui está os santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Isso mesmo. Então reparem, quem são aqueles que não estarão lá no céu? Eles não estarão só porque cometeram pecados. Não quiseram aceitar a graça que lhes foi posta à disposição também, porque Deus coloca a sua graça à disposição de todos, sem exceção. O Senhor não faz exceção de pessoas, não faz distinção de pessoas. Então, foi também colocada essa graça diante deles, só que eles não a aproveitaram. Não a quiseram aproveitar. Foi uma escolha trágica, com consequências trágicas, mas foi uma escolha. Então, reparem, irmãos, nós devemos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá, e não se esqueçam, a vida que nós temos é uma oportunidade, é uma recruta para a vida eterna. Ou seja, nós aqui somos treinados para um dia vivermos com o nosso Senhor para sempre. É uma escola, estamos numa escola. É uma escola. Irmão, vamos avançar para a lição de quarta-feira e depois para a lição de quinta também. Então aqui na lição de quarta temos aqui uma referência ao Salmo 92 e devemos também esperar no repouso divino do sábado. Pois bem, eu diria que o sábado dá-nos um antegozo do que será a vida eterna, ok? Porque no sábado é um tempo para nós pararmos com as nossas atividades temporais, seculares, para estarmos em maior e mais profunda comunhão com Deus, para ser, eu digo bem, um antegozo daquilo que será a eternidade com Deus. Porquê? Porque é que eu digo antegozo? Porque ao estarmos mais intimamente com Deus nesse dia especial, nós já sentimos um bocadinho mais do que é o privilégio de podermos gozar do nosso relacionamento com o nosso Deus. Sabem, irmãos, e isso também nós nos podemos aperceber no convívio, no contacto com outros irmãos na fé. Porque a palavra de Deus nos diz, por exemplo, em 1 de João 5, e já agora, se o irmão me permite, eu vou só aqui, em poucos minutos, desenvolver aqui a seguinte ideia. Por exemplo, em 1 de João, no capítulo 4, e nos versículos 19 a 21, diz assim: nós o amamos a Ele Deus, obviamente, porque Ele nos amou primeiro.
Ou seja, o nosso amor que sentimos por Deus é uma resposta ao amor que em primeiro lugar Deus nos manifestou. Ok? Depois, no versículo 20, o apóstolo João disse o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ok? É uma pergunta que João nos deixa para refletirmos. E depois ele remata no versículo 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, irmãos, não há isto de nós amarmos a Deus e não podemos amar o próximo. Se eu no meu coração eu faço profissão, eu amo muito a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, e depois na prática eu não amo os meus irmãos, alguma coisa está mal comigo. Não pode, isto não bate certo, não, como se diz aqui num provérbio português, não bate a bota com a perdigota. Portanto, nós temos que, o nosso amor por Deus tem que se manifestar também no amor pelos nossos irmãos. Irmãos que também conhecem a Deus, que andam com Deus. E qual é o local e qual é o momento ideal para nós manifestarmos esse amor pelos irmãos? Pois bem, o local é a igreja e o momento ideal é no dia do Senhor, que é o sábado, onde nos podemos congregar todos juntos e podemos estar com os nossos irmãos e através dessa congregação manifestamos, através do amor que manifestamos aos nossos irmãos, manifestamos o nosso amor para com Deus. E irmãos, isto para mim é um conceito de igreja, para mim é o conceito mais importante de igreja. Eu não consigo desligar este conceito de outro conceito. Ou seja, a igreja para mim é algo que eu não posso deixar de ter. Reparem, o apóstolo Paulo também, na sua epístola aos Hebreus, ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Portanto, esta noção de congregar-nos, de fazer parte de um corpo, isto faz parte obrigatoriamente da nossa experiência com Deus. Ou seja, que ninguém se deixe iludir pela ideia de que pode ter um bom relacionamento com Deus não se relacionando com os irmãos. Isso não existe. Não existe, queridos. Portanto, esta componente social, esta componente de convivência com a congregação é absolutamente essencial para, inclusivamente, o desenvolvimento do nosso caráter. Porque é na interação uns com os outros que nós nos apercebemos não apenas, digamos, dos defeitos dos nossos irmãos, mas também dos nossos próprios. Porque quando eu me relaciono com alguém de forma deficitária, eu estou a manifestar as deficiências do meu próprio caráter. Estão a ver? E, portanto, isso me ajuda a tomar maior consciência. Paulo, afinal de contas, o teu caráter ainda tem ali uma deficiência, tem ali uma parte que precisa ser polida, porque tu ainda não tens paciência para te relacionares com este irmão, com aquela irmã. Estão a ver? Então, eu creio que é essa interação que contribui para assim como a interação com o nosso cônjuge contribui para a edificação do nosso caráter. Aquelas pessoas que são casadas, eu vou dizer, lá está uma coisa muito forte, não é? Eu não quero dizer com isto, atenção, eu vou fazer o disclaimer antes de fazer a afirmação que eu quero fazer. E o disclaimer, ou seja, a isenção de responsabilidade é a seguinte: eu não quero afirmar que só pessoas casadas é que se irão salvar, não, nada disso, ok? Portanto, haverá pessoas que nunca casaram e que se salvarão, ponto final, parágrafo, ok? No entanto, eu vou-vos dizer uma coisa, irmãos, eu acredito, e pela minha experiência de homem casado, que a minha interação com a minha esposa é um termómetro, é um indicador precioso de como é que está o meu caráter. Porque se eu não tenho ainda paciência, eu não tenho totalmente paciência com a minha mulher, na minha interação com ela, no meu relacionamento com ela, para mim isso é um indicador de que o meu caráter ainda precisa de ser aperfeiçoado. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que a interação que temos com os outros, com a esposa ou o marido, com os filhos, com os outros irmãos da nossa família espiritual, é um indicador muito forte do nosso caráter. Pois. E o sábado, eu estou a falar isto e os irmãos perguntarão o que é que isso tem a ver com o sábado. É uma oportunidade para exercitar isso. Isso mesmo. O sábado é um momento especial que Deus me dá para eu me relacionar ainda mais profundamente com Ele,
mas também com os meus irmãos da minha família espiritual. E se eu não vivo esta experiência, eu estou a fazer mal a mim próprio. Eu estou a quebrar isso. Portanto, é absolutamente essencial. E se nessa interação, volto a dizer, às vezes eu repito-me, eu tenho consciência disso, mas eu gosto de repetir aquilo que eu considero que é importante. Isso. O nosso relacionamento com os outros, com a nossa família espiritual, é um indicador precioso de como é que está o nosso caráter. Irmão, já falei muito, agora vou deixá-lo falar assim. O irmão até já pode terminar a lição. O sábado, portanto, o dia de sábado também, o repouso que nós podemos desfrutar, o repouso espiritual dado pelo Espírito de Deus no crente, o repouso espiritual do dia de sábado é, portanto, uma antevisão, digamos, é uma amostra do repouso e da alegria que nós iremos ter, portanto, durante toda a eternidade, portanto, quando estivermos com Deus. Então, o título da lição é Esperar no repouso divino do sábado. Quem é que nos dá este repouso no dia de sábado? É o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo em nós, que nos dá o repouso divino. Resta um repouso para o povo de Deus, não é? Este repouso que resta para o povo de Deus é o repouso da fé. É o repouso da fé, que somente a fé pode dar este repouso interior, esta confiança no Senhor perfeita, que depois nós obtemos através desta fé a graça, e essa graça dentro do ser humano dá o tal repouso espiritual que é dado pela graça de Deus, exercendo nós essa tal fé, portanto, em Deus. Então o sábado é um dia especial para exercer esta fé, que traz este repouso espiritual dado pela graça, que é o Espírito de Cristo em nós. Então, este repouso que nós desfrutamos no dia de sábado é realmente uma antevisão daquilo que nós iremos desfrutar não apenas no dia de sábado, mas todos os dias da semana na nova terra, quando estivermos na presença de Deus. É um antegozo da eternidade. O sábado é um antegozo da eternidade. Para mim é um antegozo da eternidade. É claro que o dia de sábado, portanto, esta espera que nós temos a cada dia de sábado daquilo que nós iremos desfrutar na nova terra, não apenas durante os 1000 anos, porque os 1000 anos são passados no céu, não esqueçamos. Os 1000 anos são passados na casa do Pai, na Nova Jerusalém. E só depois é que Jesus vai fazer a nova terra, para começarmos a viver então realmente a vida eterna, não é? Então, este repouso que nós iremos ter, nós podemos desfrutá-lo cada 7º dia da semana. E o sábado, como nós sabemos, aponta para quê? Aponta para o poder de Deus. O sábado é um memorial do poder de Deus. Certo. É isto que o sábado é. E onde é que se manifesta o poder de Deus? O poder de Deus manifesta-se na criação do mundo em 6 dias de 24 horas e manifesta-se na transformação, na regeneração do ser humano pelo Evangelho, pelo poder de Deus, pela graça, para recuperar no homem a imagem de Deus, a glória de Deus que ele perdeu com o pecado de Adão e Eva. Portanto, o sábado é um memorial da criação e da redenção. Certo. É um memorial do poder de Deus exercido na criação, é um memorial do poder de Deus exercido na redenção. Muito bem. Exercido na regeneração. Então o sábado é um memorial disto, do poder de Deus. Muito bem. Então aponta para a criação no passado, aponta para a criação após o pecado, a criação da alma, do espírito do ser humano, da parte espiritual do ser humano, daqueles que querem ser regenerados e transformados para recuperar a glória de Deus perdida pelo pecado. Aponta também para isso e aponta também para o repouso futuro que nós iremos ter. O repouso aponta para a criação do passado, a criação presente e a criação futura que Deus irá fazer do nosso corpo e da nova terra, não é? Muito então, bem. E nós, cada sábado nós esperamos isto. Esperamos a redenção do nosso corpo, esperamos a redenção do nosso corpo, a redenção do planeta Terra, porque o apóstolo Paulo diz toda a criação inteira geme, todo o planeta está a gemer, a criação animal, vegetal, tudo sofre, tudo está debaixo do efeito do pecado, isto está pelas costuras, as coisas estão muito mal no planeta Terra. Então Deus vai regenerar isso tudo. Não é? Deus vai voltar a fazer tudo de novo no princípio, como foi no princípio. Então o sábado... E entretanto, eu vou mesmo rematar, digamos em suma o que eu disse, o sábado nos vai permitir, vai nos desenvolvendo esta capacidade de socialização, não é?
porque Isso. na eternidade vamos viver uns com os outros, não é? Quer dizer, Exatamente. E se eu não sou capaz de me socializar com os meus irmãos aqui nesta terra, como é que eu vou querer desejar socializar-me com eles na eternidade, não é? Vai ser difícil. Exatamente. No entanto, nem todos os que estão hoje a frequentar as igrejas vão estar na nova terra. Infelizmente. E dizemos isso com tristeza, como é óbvio, não é? Ou seja, há pessoas com quem não é possível de facto sociabilizar, porque o coração e a mente dessas pessoas não está de facto na palavra de Deus e na verdade. É verdade. A mente e o coração desses é triste, membros mas da igreja, não estão na igreja, a mente deles está no outro lado. Está no outro lado. Eu posso-vos dar um exemplo. Enquanto, por exemplo, dois membros da mesma igreja local, um deseja passar o sábado, por exemplo, há muitas maneiras, como o sábado deve ser ocupado, mas vou-vos dar apenas um exemplo. Enquanto um deseja estar a estudar a Bíblia e a lição da escola sabatina, por exemplo, estar mais perto de Deus, o outro deseja ir ao centro comercial, deseja ir a uma grande superfície onde há muitas lojas, muitas montras, e vão no dia de sábado para lá, para esses ambientes. O outro não. O outro deseja no dia de sábado estudar a palavra do Senhor. Isto é um exemplo, compreendem? São os dois membros de igreja, estão os dois inscritos nos livros da igreja, pertencem à mesma igreja local, mas não pode haver, não há sociabilização possível. É óbvio. Ou seja, e por isso nem todos os que estão nas igrejas locais estarão na nova terra e estarão salvos. É assim, irmão, eu também quero aqui fazer um disclaimer, que é o seguinte: quando eu há bocadinho falei da socialização, eu estou a pressupor naquilo que eu digo, que é eu socializar-me com irmãos e irmãs em que estamos ao mesmo nível, digamos. Isso, ao mesmo nível, ou seja, estamos em sintonia de propósito, de vivência, não é? Porque é com esse, obviamente que é com esse é que eu me sinto feliz, não é? Porque se eu estou ao lado de um irmão que tem um desejo de viver o sábado de uma forma completamente espatafúrdia, não é? Isso não vai dar prazer nenhum a mim, não é? Não é óbvio. Não é? Agora, se eu estou junto com irmãos, por exemplo, eu gosto muito, por exemplo, depois de vivermos a parte da manhã em que nos alimentamos espiritualmente, depois passamos um momento, por exemplo, para tomar uma refeição em conjunto. E estamos ali em convívio uns com os outros e podemos partilhar da palavra de Deus. Dá-me tanto gozo, tanto prazer, eu gosto tanto disso, isso preenche-me. Portanto, estar ali e poder sorrir para os irmãos, manifestar o nosso carinho, receber o carinho deles, e o carinho manifesta-se por uma palavra amiga, por um sorriso, por um abraço, enfim, isso para mim não tem preço. Isso. E essa socialização faz-me bem, porque me ensina a como eu lidar cada vez melhor com os meus irmãos e irmãs na fé, não é? Exatamente. E se nesse grupo de pessoas estiver um grupo de 5 ou 6, por exemplo, que em vez de falarem nas coisas da vida eterna e nas coisas espirituais e do tema da pregação que só viu e do tema da lição da escola sabatina, se houver um grupo de 5 ou 6, por exemplo, que em vez disso fale no ator X, na atriz X e da novela que deu esta semana e do que aconteceu na novela, estão a tentar perceber onde é que eu quero chegar. Mas sabe, irmão, eu vou-lhe dizer outra coisa. Eu não queria revelar isto, mas vou aqui revelar um segredo. Eu procuro sempre interagir mais. Repara, nós temos um dever de comunicar a verdade a todos. Agora, nós depois vamos vendo as reações, não é? Quando eu dou um testemunho e depois vejo a reação da pessoa, eu fico a perceber se ela está inclinada ou não para as coisas espirituais. Isso. Da mesma forma, mesmo dentro da minha família espiritual, não é? Isto é como na família carnal. Há pessoas a quem nós nos sentimos mais ligados psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente do que a outros, não é? Sem dúvida, então, eu creio que não é errado na família da igreja nós termos mais amizade com aqueles com quem nos identificamos mais, com aqueles que estão em sintonia connosco, não é? Com os nossos pontos de vista, não é? Repara, por exemplo, eu estou aqui a interagir com o irmão nesta passagem das lições da escola sabatina. Ainda este sábado passado, uma irmã que nos acompanha habitualmente, ela dizia: ó pastor, vê-se mesmo que você e o irmão José Eloy, vocês estão mesmo em sintonia um com o outro. E eu disse: não parece, estamos mesmo. Não é só parecer, também parece, mas não é só parecer, é que estamos mesmo, não é? E, portanto, eu tenho muito prazer quando estou a conviver e quando estou a interagir com alguém que está em sintonia comigo. Pode às vezes haver com certos irmãos pequenas diferenças. Repara, eu com o irmão, a nossa
digamos, o nosso ponto de entendimento é quase 100%. Não vou dizer 100% porque isso seria a perfeição absoluta e eu acredito que ainda lá não chegamos a essa perfeição absoluta. Mas há outros irmãos que só estamos em sintonia a 50%, a 60%, a 70%. Pois bem, alegremos já nesses 50%, 60%, 70%. E oremos a Deus e trabalhemos e peçamos que Deus nos ajude para que possamos crescer e daqui a algum tempo já esses 50% passar para 70% e os que estão em 70% passar para 80% e para 90%, está a ver? Porque eu acredito que esse crescimento está a acontecer individualmente e coletivamente. Sim. Atenção, naqueles que se deixam guiar por Deus, porque aqueles que não se deixarem guiar por Deus, obviamente que esses não irão crescer. Então, quando eu falei da interação, eu estava a pressupor, portanto, Isso mesmo, eu percebo. Pois. Irmão, já estamos muito avançados na hora, temos mesmo que terminar, mas vamos terminar com a ideia principal da lição de quinta. Que alegria é esta que vem pela manhã? Que manhã é esta? Bom, nós adventistas usamos muito a expressão a manhã da ressurreição, portanto, enfim, já disse tudo. A alegria vem pela manhã, a manhã da ressurreição. Pois, portanto, nós sabemos que realmente neste mundo nós sofremos muito e quem prega de facto a verdade, a sério mesmo, sofre muita perseguição. Foi assim ao longo dos séculos, foi assim, é assim que aconteceu e tragicamente quando o cristianismo apostatou, quando a igreja fundada pelos apóstolos apostatou, a partir do quarto século, infelizmente a própria igreja perseguiu a própria igreja. Então aqueles que eram fiéis, que permaneceram fiéis, quando houve a apostasia, quando a igreja se juntou ao paganismo, aceitou doutrinas pagãs, quando a igreja se uniu ao Estado e deixou que houvesse essa união, fusão de igreja e Estado, aqueles que eram fiéis à verdade foram perseguidos pelos seus antigos irmãos. Certo. Eles que permaneceram na igreja principal, a igreja mãe, a igreja maioritária, digamos assim, não é? Então, muito sofreram, aqueles que sempre pregaram a verdade, muito sofreram ao longo dos séculos. E morreram mártires. Foram perseguidos e morreram mártires. Aqueles que não morreram mártires, morreram, muitos deles, portanto, com aquela mágoa e angústia no coração de ver, portanto, os seus antigos irmãos separarem-se deles, enfim, e mesmo a morte normal. Ora, a alegria vem pela manhã, é a alegria que um dia teremos de rever aqueles nossos irmãos que morreram, que nós gostávamos, familiares também crentes na fé, que também morreram e que, olhem, por exemplo, a minha mãe, portanto, eu desejo muito um dia ver a minha mãe na ressurreição e estar com ela. Amém. E, portanto, a alegria que Deus nos vai dar, que depois de todo este sofrimento aqui na Terra, sofrimento vindo de fora, vindo de dentro, perseguição vinda de fora, vindo de dentro, portanto, haverá um dia em que nós finalmente podemos dizer, eis o nosso Deus, este é o nosso Deus a quem aguardávamos. E o Senhor nos dar um novo corpo. E esta alegria é é a alegria que vem pela ressurreição, quando um dia estivermos todos juntos e pudermos estar com o nosso Senhor. E o próprio Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, portanto nós temos que ter esta espera interior na nossa alma, no nosso espírito, nós temos que ter esta espera na esperança da vinda de Cristo e da ressurreição que Ele vai fazer na sua segunda vinda, não é? E depois, se nós lermos estes versículos todos que aqui estão, que a lição nos pede para ler, nós percebemos realmente que há uma esperança, não é? Por exemplo, o Salmo 59, versículo 16, pela manhã eu louvarei com alegria a tua misericórdia, diz o salmista, Salmo 59, versículo 16. O Salmo 143, o versículo 8, por exemplo, diz, faz-me ouvir pela manhã da tua graça. Claro que há aqui uma ansiedade pela salvação dada por Deus no presente, na vida do salmista, mas é claro, isto também aponta para o futuro, para a ressurreição futura. Marcos capítulo 16, versículos 2 e 5, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo e viram um jovem assentado e dizendo, ele ressuscitou, e dizer aos seus discípulos. Portanto, é esta alegria que veio pela manhã aos discípulos de verem, sentir e verem que o seu mestre tinha ressuscitado, que afinal ele não tinha morrido. Esta alegria nós também iremos ver, não é? Iremos também sentir e passar por esta alegria. Que a nossa mente, a nossa alma, possa estar nesta esperança futura da ressurreição, porque realmente eu acho que se não houvesse ressurreição, a esperança em Cristo, a fé em Cristo só nesta vida presente era pouco.
é bom sim enquanto dura esta fé dada por Cristo em nós, mas depois se morrêssemos e nunca mais ressuscitássemos, também Eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo quando ele disse: se a nossa fé em Cristo se resume a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, não é? Então a nossa esperança é a vida futura, é a redenção do nosso corpo, depois de ter sido redimido o nosso espírito, a nossa alma, a nossa parte espiritual, depois de ter sido redimido isto na vida presente, então é a redenção do nosso corpo e do planeta Terra. Ora bem. É aqui que deve estar a nossa esperança, exatamente irmão. Isso mesmo. Mas às vezes é tão difícil, porque acontece tanta coisa na nossa vida, à esquerda e à direita, que nós às vezes pensamos, mas afinal está o Senhor connosco ou não está? Afinal Deus está-me a abençoar ou não? E é essas fases difíceis que nós temos que aprender a ultrapassar. Temos que aprender a ultrapassar e a manter os olhos postos para além daquelas nuvens negras que lá por cima está o sol. Isso mesmo. Então temos que realmente aprender, mas é difícil. Há alturas da vida que é mesmo difícil. Mas o Senhor dá a graça quando ela é necessária. Dá a força quando ela é necessária. O irmão terminou com chave de ouro e eu diria, este desabafo que o irmão fez acaba por ser um encorajamento para aqueles que nos ouvem também, para que ninguém fique a pensar que nós somos já seres humanos de outra categoria, não é? Porque não somos. Portanto, também temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, como vós tendes. Portanto, e uma coisa, irmãos, e com isto termino, quando viverem esses momentos de dificuldade, de luta, de angústia, não pensem que estão sós. Muitos outros irmãos e irmãs por esse mundo fora vivem também esses momentos de luta, de dificuldade, de angústia. Não estamos sós. Por isso é que eu volto a dizer, é tão importante nós nos unirmos uns aos outros, nós convivermos uns com os outros, para partilharmos também a nossa fé em comum, para partilharmos e desabafarmos sobre as nossas experiências difíceis. Portanto, não deixem a congregação, não deixem de congregar com irmãos e irmãs na fé, que partilham da mesma fé, que têm a mesma esperança, enfim, e que possamos todos em conjunto esperar no Senhor. Exatamente, e já agora a frase que fica aqui no final mesmo é: a espera vale a pena. Vale a pena. Não esqueçam isto, a espera vale a pena. Vale a pena, muito bem. Irmão, vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, obrigado pelas certezas, pelas poderosíssimas promessas nela contidas, e nós te queremos pedir, Senhor, que nos animes, que nos confortes, que nos dês ânimo e coragem, porque a luta que o inimigo trava contra cada um de nós, contra o teu povo, é uma luta sem tréguas. O inimigo procura fazer-nos desanimar, o inimigo procura fazer-nos crer que tu já não estás connosco, o inimigo procura fazer-nos crer que é melhor deixarmos tudo a perder. Não, Senhor. Essa não é a solução, e que nenhum dos nossos queridos irmãos e irmãs que nos ouvem possam alguma vez aceitar sequer na sua mente essa possibilidade. Amém, que eles possam animar-se, que eles se deixem encorajar por ti, pela tua palavra e também pelo convívio com outros irmãos e irmãs na fé, e que nós todos juntos, Senhor, possamos continuar a esperar em ti, porque vale a pena a espera. Senhor, fica connosco, livra-nos todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, assim seja. Queridos, dizemos adeus a este trimestre, marcamos encontro para a próxima semana já, com um novo trimestre, para um novo trimensário. Temos de novo um trimensário, portanto, escrito pelo pastor Mark Finlay, que é, portanto, com o título O Grande Conflito. Vai ser certamente um tema também muito importante, e marcamos encontro para a próxima semana. Que Deus vos abençoe grandemente. Até à próxima lição. Deus vos abençoe a todos.